Praticar esporte pode garantir uma vida mais saudável, mas é preciso tomar alguns cuidados, porque há riscos à saúde se a pessoa faz atividades físicas só nos fins de semana. E o Bom Dia traz hoje uma reportagem sobre este assunto que foi escolhido pelo público na enquete feita em nosso site. O ritual é sagrado aos domingos. Eles vestem o meião, calçam as chuteiras e bora para o campo. Futebolzinho de fim de semana, tranquilo, né? Bom, pensando bem, nem tanto. Pique, né? Arrancada a gente não tem, e aí a gente entra frio, às vezes sem preparo, às vezes sem fazer aquele devido alongamento. A gente acaba tendo um machucadinho leve. Dor no corpo, às vezes o músculo fica um pouco mais dolorido, as coxas, né? As panturrilhas da perna, então fica bem mais difícil de jogar, né? E é justamente essa falta de preparo físico dos atletas de fim de semana, se é que assim podem ser chamados, que essa cardiologista alerta para os riscos de infarto. O atleta de final de semana, ele corre mais risco do que aquele indivíduo que não faz nenhum exercício, porque ele não tem preparo, o coração dele não foi preparado. Então, quando ele chega no final de semana, ele vai jogar uma bolinha, né, entre amigos, e ele nunca teve esse preparo físico para desenvolver o coração, não gosta dessa sobrecarga. Sem falar também nas possíveis lesões. Lesões de estiramentos de músculo, estiramentos de tendões. Na verdade, quando você prepara esse músculo para ele fazer atividade, você está preparando a resistência do seu tendão, a resistência do seu músculo. Quando você pratica final de semana, normalmente você não tem essa preparação. Então, a tendência é que, dependendo da intensidade que você expõe esse músculo pode ser lesionado. De acordo com a médica, antes de se aventurar nos gramados ou em qualquer outra atividade, é aconselhável fazer uma bateria de exames. Eu sempre aconselho, mesmo o jovem, uma vez por ano, fazer uma bateria de exame que inclui um teste ergométrico. Porque o eletrocardiograma normal, ele é basal, ele não mostra uma realidade. O que vai mostrar a realidade é um teste de esforço, que é uma coisa fácil de ser feita, é acessível ao povo de ser feito, que é o teste da esteira. Os profissionais da área indicam que a atividade física deve ser praticada regularmente, de 30 a 40 minutos, 5 vezes por semana. Mas nem todos conseguem seguir as recomendações. Muito trabalho, faculdade e realmente o tempo, não sobra tempo para isso, na verdade. Nem o futebolzinho de fim de semana, nada? Nada. Meu tempo é meio curto, né? Trabalho muito. Estou começando a fazer academia agora. Está começando agora? Isso. Mudar hábito alimentar, essas coisas tudo certinho agora. E para quem anda para cima e para baixo com um carrinho de sorvete, como o seu Manuel, será que vale como atividade? Quantas horas por dia mais ou menos andando, o que o senhor acha? 8 quilômetros, anda em quanto tempo? É das 9 horas às 5h30 por aí. E o senhor considera esse seu trabalho como uma atividade ou não? Física? Como uma atividade mesmo, Se ele manter a mesma rotina, da mesma caminhada, não aumentando intensidade, não aumentando carga nessa força que ele faz, o corpo dele acostuma. Então ele precisa de uma frequência de exercício e precisa de aumento de estímulo dele, senão ele vai ficar a mesma coisa no exercício dele. Para os peladeiros de plantão, como o Eudócio, que joga bola aos domingos, tem mais um agravante. Na hora que o juiz apita o fim do jogo. Aí a gente joga umas 2 horas de bolinha, né? Depois do jogo umas 4 horas de cerveja. Alimentação e atividade física, segundo os especialistas, caminham juntas. Uma combinação que, se for seguida corretamente, pode ajudar a prevenir diversas doenças. A doença coronária, com certeza, a hipertensão vai melhorar, a diabetes vai melhorar. É um todo metabólico, claro, colesterol, dislipidemia, tudo isso faz tudo parte de um contexto. São doenças plurimetabólicas, são várias coisas, né, que elas atentam. Nós temos certeza que o exercício mais uma reeducação alimentar é um bem-estar para todos. E a gente continua falando sobre este assunto agora ao vivo com a Kelly Ávila, que está na UFMT em Cuiabá. O melhor mesmo é deixar de ser atleta só de fim de semana e criar o hábito de se exercitar sempre, né, Kelly?
É isso mesmo, Luzimar. Nem que seja pelo menos 20, 30 minutos por dia ou pelo menos 3 vezes por semana. É isso que os especialistas, os professores de educação física indicam. E tem aí também alguns cuidados a mais, além do que a gente já viu aí na reportagem, que a gente vai conversar agora com a Cristiane Ravagnani, que é professora de educação física aqui do Núcleo de Aptidão Física da Universidade Federal de Mato Grosso. A gente viu aí a reportagem falando aí dos atletas de fim de semana. Mas o ideal é praticar exercício pelo menos 3 vezes por semana. O ideal seria pelo menos todo dia um pouquinho, mas pelo menos 3 vezes por semana, é isso? Bom dia. Bom dia, Kelly. Sim, o ideal é praticar todo dia, com intensidades moderadas, mas 3 vezes por semana seria um mínimo para ter um condicionamento razoável. Em relação ao aquecimento e também ao alongamento, existe uma diferença? É importante, por exemplo, principalmente para os atletas de fim de semana, todo mundo tem que fazer, mas os atletas de fim de semana também tem que ter cuidado com isso? O aquecimento ele visa esquentar mais o corpo, preparar o corpo para aquela atividade, evitar lesões tanto de ordem muscular como cardiovascular, e ele precisa ser feito antes de qualquer atividade física. O alongamento pode ser uma forma de aquecimento, mas o ideal, por exemplo, se você vai fazer uma corrida, é aquecer caminhando e depois fazer o alongamento, ou então vai praticar o futebol no final de semana, dá um trotezinho bem mais leve, faz o alongamento e depois entra para a atividade. Nós estamos aqui no mês de outubro, agora daqui a pouco começa a corrida para entrar em forma aí para o verão, apesar que é verão o ano todo aqui em Mato Grosso, mas para entrar em forma. É preciso antes começar com moderação? Tem alguma atividade para se começar a sair do sedentarismo ou não? Pode-se começar em qualquer atividade com moderação mais baixa? O ideal é que você siga sempre a intensidade adequada. Então, intensidades moderadas, ou seja, aquelas que causam esforço, cansaço moderado, são as mais indicadas para iniciar. Então, uma forma que a gente faz de controlar a intensidade do exercício é pela capacidade que eu tenho de pronunciar uma frase inteira. Então, se eu conseguir pronunciar uma frase inteira, significa que essa intensidade está moderada. Se eu não conseguir pronunciar, significa que está mais intensa, mais cansativa. Eu agradeço aqui a participação da Cristiane, que é da Nafimes, Núcleo de Aptidão Física da Universidade Federal de Mato Grosso. Olha, dicas importantes aí, né, Luzimar, para quem quer deixar o sedentarismo e começar a praticar atividades. Procurar um médico, saber se está tudo correto e aí começar a se exercitar.